Olá a todas e todos, eu sou Paula Martins Vicente e esse é o episódio de número 19 do Em Movimentos. Entre memórias e histórias pessoais e coletivas, teremos hoje a fala de Anete Abramovics, que é cientista social formada pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em educação e atualmente é professora titular da Faculdade de Educação da USP, atuando principalmente nos temas criança e infância, diferenças, relações raciais, etárias e de gênero. A Anete, através de um resgate de histórias narradas a ela enquanto criança, nos apresenta um importante papel das narrativas individuais que se juntam para compor, ou não, uma história coletiva e oficial. Ela traz uma fala que nos provoca a pensar também além daquilo que por ela é colocado, mas que nos instiga a uma reflexão sobre o atual momento histórico que estamos vivendo e quais desafios são dados por ele. Pensar que somos colocadas e colocados diante de retrocessos e avanços que podem resultar, se assim desejarmos, em espaços de ruptura, transformação e fortalecimento, nos deixa uma grande responsabilidade para escrever os próximos capítulos da nossa história, na qual gostaríamos de ouvir outras vozes que tantas vezes foram silenciadas, sejam aquelas das crianças judias que vivenciaram momentos subhumanos para preservar suas vidas durante o período da guerra, ou aquelas que hoje são apagadas e até banalizadas pelas mortes da pandemia, de violências dos mais diversos tipos ou da violência policial, como tantos meninos e meninas materializados na imagem do garoto João Pedro, recentemente assassinado por policiais no Rio de Janeiro. Diante disso, ficam algumas perguntas. Quais infâncias estamos preservando e escutando, e quais infâncias estão sendo propositalmente apagadas, sem direito à memória? Com vocês, Anete Abramovics. Olá, hoje eu quero conversar com você, mãe, mulher, que está confinada com suas crianças, tendo que lidar com todos os afazeres de casa e com as questões que as crianças põem, o barulho, a alimentação que não é suficiente para todo mundo. Eu queria te contar uma coisa. Nesses tempos que eu também estou confinada, eu lembro muito das histórias que minha avó contava, das amigas dela e daquilo que eu lia. Eu venho de uma família judia e na época da Segunda Guerra Mundial, as famílias ficavam com as suas crianças e as crianças tinham que ficar escondidas, porque se elas fossem encontradas, a polícia nazista ou os antissemitas, que são aqueles que não gostam dos judeus, pegavam essas crianças e levavam para o campo de concentração, onde ali elas eram mortas. Você imagina o que é a família proteger seu filho e sua filha, tendo medo que eles sejam pegos e mortos? Tinham crianças que passavam o dia todos escondidos debaixo da cama e tinha outros que a família fazia assim, levava para fora, colocava no jardim, fazia um buraco e deixava a criança escondida num buraco, para que ela não fosse achada, porque às vezes a polícia nazista ela entrava na casa das pessoas à procura das crianças. Você imagina essa cena das crianças o tempo todo escondidas, esperando a noite chegar para poder voltar para casa e ter um pouco do alívio. As crianças que às vezes ficavam escondidas embaixo da cama, sabe com que elas brincavam? Com o pó, com a poeira do chão, para tentar se distrair. Nós não estamos vivendo esse momento desta magnitude tão dramática, mas nós estamos vivendo um momento também que é muito diferente, porque se as nossas crianças saírem para as ruas e tiverem esse vírus, pode ser que elas adoeçam ou que elas tenham uma gripe, mas para nós que somos mães delas, ou para as nossas avós, isso pode ser mortal. E as crianças são absolutamente capazes de entender que vivemos num momento muito sério da nossa história. A nossa história deu esse problema para nossas gerações. As crianças são capazes de entender que elas não podem comer o tempo todo, que elas não podem gritar o tempo todo e que elas não podem sair para as ruas sem lavar a mão todo o tempo. O que nós podemos fazer é, primeiro, não tentar controlar tudo que as crianças fazem o tempo todo. Nós temos que nos acalmar, porque se nós nos acalmarmos, as crianças ficarão mais calmas. E nós temos que estabelecer uma rotina para as crianças, dizer o que elas podem fazer, como elas fazerem. E se a gente conseguir, dedicar um momento para brincar com as crianças. Brincar. As crianças precisam brincar. Brincando, elas lidam com essa realidade tão dura desse momento. O que vocês têm que fazer, o que nós temos que fazer, mães e mulheres, é tentarmos nos acalmar, respirar fundo e dizer, isso vai passar. Nós vivemos momentos muito sérios na história e passou. Esse momento vai passar. Se nós estivermos juntos e com saúde, esse momento vai passar. Temos que respirar
e acreditar nisso, que é um momento muito duro, mas que nós teremos força para passar juntos por essa. Muito saúde a vocês e a seus filhos.